Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Bitites de Ouro, hoje onde, diretamente da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, numa paisagem incrível e com um dos meus poços de sensualidade favoritos da comédia e da representação em Portugal, por isso recebam com imensa alegria o meu querido e estimado amigo Eduardo Madeira. Como é, meu amigo? Então, de Bissau vem este poço maravilhoso de sensualidade, com aquele ar, já se percebe de onde é que vem esse ar incrível. Sim, sim, há aqui um pouco de salero africano, digamos assim, apesar de ter até um ar mais Nórdico, pois, não é? mas não, identifico muito mais. Tu és mais Capitão Eagle, quem olha para ti, do que, não é? Sim, Mas... exatamente, sou mais Capitão Ícolo do que Chaka Zulu, não é? Lembra-me do Chaka Zulu? Lembro. Aquilo era muito bom. Era muito bom. E tu estiveste lá, estiveste até aos 2 anos, não é? Sim, eu vivi lá em Bissau até aos 2 anos, sim. Quem teve muitos anos em África foi o meu pai. O meu pai foi muito novo para a África e teve lá muitos anos e eu acabo por nascer lá. Portanto, as referências que eu tenho vêm por intermédio do meu pai e da minha família, não é? São herdadas, não é? Herdadas, sim. Aos 2 anos é óbvio que ainda não tens aquela... Não há memórias não é? muito fortes, há memórias construídas, de histórias que ouvi. Ainda há dias estive com uma senhora que também nasceu em Bissau e ela começou a falar comigo em crioulo. Eu sei algumas palavras, porque ouvia. E consegui ali até certa altura bater-me, alimentar a conversa, até que houve uma altura que eu disse, agora aqui já não consegui. A partir daqui não. Tu estás para o crioulo como eu estava para o alemão, que tive 6 anos de alemão e depois um gajo não sabe rigorosamente nada. Eu lembro-me que perguntaram onde era uma pista de karting que ficava ao lado de um continente, em Benidorm. E eu disse, wer ist Kontinent? E eles começam, ja, aber das Gegenteil ist, nein, das wiederhole, schreiben die Tafel, gehen Sie mit über heute. E eu chego ao fim e digo, e os meus amigos, então, olha, é para ali. Porque um gajo não sabe mais, portanto, tu que o criou... A pergunta que soubeste fazer, a resposta é que já não ouvi. Não, zero, não percebi nada. E tu, ao nível do crioulo, estás igual. Um bocadinho. Há umas coisinhas que eu sei fazer algumas frases, mas muito rudimentar. E tens essa curiosidade de lá voltar, de ir ver o que é que... Sim, eu, por exemplo, nesta conversa que tive com muitas pessoas com que eu vou falando, eu pergunto sempre como é que aquilo está, porque há sempre esse interesse de voltar. Gostava muito de voltar com o meu pai, mas creio que ele já não está assim com grande disponibilidade para fazer uma viagem dessas, mas era uma viagem mais interessante se fosse com ele, porque ele ia fazer aquela coisa de foi aqui que tu nasceste, foi aqui que tu deste o teu primeiro rotinho, foi aqui que bolsaste, foi aqui que bolsaste, não é? Exato, foi aqui que bolsaste para cima de um polícia, pronto, esse tipo de conversas. A minha sogra, a primeira vez que voltou a Angola, depois de ter vindo, conseguiu ver a casa que era dela e, ao que parece, parte da mobília e da louça ainda era a que tinha ficado. Incrível. Ainda era a que tinha ficado. Pois, essa viagem seria mais interessante para mim, precisamente com o meu pai, por causa disso, por ele fazer a ligação, a referência. Uma espécie de turismo nostálgico, para mim e para ele, não é? Turismo nostálgico é um belíssimo termo. E tu cá, vens para cá, passava-te logo pela cabeça na adolescência que era este caminho das artes que tu querias seguir? À partida não, porque tu vais para uma área que não tem nada a ver, que é a História e Direito, para aí, Exatamente, não é? Exatamente. Não, quer dizer, vamos lá ver, o que acontece eu olhando para trás, eu percebo onde é que está a gênese de tudo. Tens referência? Da altura em que começo a sentir que precisava... Sim, eu acho que eu sei exatamente, eu tenho noção. Eu acho que o facto de ser filho único leva-me a ter necessidade de chamar a atenção e de ter amigos e querer pessoas a olhar para mim.
porque me sentia completamente sozinho, e então tinha que haver uma maneira de que as pessoas viessem ter comigo. Mas eu acho que foi no colégio, no São Luís Gonzaga, em Coimbra, porque quando viemos o meu pai é de Coimbra, quando viemos da África, fomos viver para Coimbra, estive lá até à adolescência. E eu, no colégio que eu frequentava, que era o São Luís Gonzaga, a minha professora punha os filmes do Chaplin e do Buster Keaton e do Louis de Funès, que era um francês também na altura, e ela tocava piano enquanto os filmes estavam a dar, e a gente estava no ginásio a ver os filmes. Era. E eu, depois dos filmes, não te consigo explicar porquê, aí é que há qualquer coisa. Eu, depois dos filmes, eu voltava a fazer os filmes para os meus colegas, ou seja, todas os melhores gags do Chaplin eu tentava imitar para os meus colegas com algum sucesso. E eu acho que é aí que eu consigo marcar e perceber. Ainda não sei sabias por que motivo. E nem sabias bem como, não é? Eu não consigo explicar, mas eu tinha que fazer aquilo. E portanto acho que, não tendo a noção de que iria ser um artista, eu tive sempre essa necessidade, mas nunca fui muito o palhacinho da escola, nunca fui muito... Eras mais reservado? Eu tinha um lado popular, mas também um lado reservado, e ainda continuo a ter um lado muito popular, e, portanto eu vou ao mercado, falo com toda a gente, e toda a gente se mete comigo e eu estou sempre na boa, percebes? Mas também gosto de procurar uma praia que não tenha quase ninguém, gosto de procurar um sítio que é para ver se consigo ouvir a minha cabeça a falar. Eu demorei muito a ter esse lado mais tranquilo, eu era mesmo o palhacito da turma e dessa coisa. Curiosamente, a minha referência vem do meu avô. O meu avô, pá, nós fazíamos representações do Pai Tirano em casa, dos grandes clássicos portugueses, sabes, da altura, para a família toda, e ele fazia isso especificamente com os netos. Pois. E portanto veio daí. Meu avô nunca teve qualquer experiência, nem com teatro amador, nem nada, fazia aquilo connosco. Pois. E começa a vir aí a minha, pois é incrível. a minha vertente e a minha inspiração. Depois, obviamente, que nós passamos a ter muita coisa. Pá, o Alô, Alô, Sim. as comédias do Gendarme, do Louis de Funès eram maravilhosas, eram incríveis. Tinha pequenos episódios fenomenais. Eu vi muita coisa dessas, lá está, no colégio. Eu depois perdi um bocado o contacto com as coisas do Gendarme de Saint-Tropez e da obra dele, mas agora às vezes aparece, curiosamente nas redes sociais, às vezes aparece um vídeo ou outro e eu tipo, aí cá está ele. Mas depois continuas, vais História Direito, por aí, não é? Chegaste a acabar? Não, eu estudei, eu queria ir para a História. Isto há aqui uma coisa, que é, eu queria fazer História, e entrei em História em Coimbra e tudo. Só que o meu pai disse, vais para Coimbra e depois já vais andar 20 anos a acabar o curso, porque eu já sei como é que aquilo é. Ficas cá em Lisboa, porque já estávamos em Lisboa nessa altura. E então eu faço Direito até ao 5º ano, quando começo a escrever para o Hermano José. Ainda na Herman Zap? Não, Herman Enciclopédia. Não, mas a produtora ainda era a Herman Zap? Era a produtora era a Herman Zap, sim. Que fazia, na altura, produzia os programas do Herman. Mas o programa que eu comecei a escrever foi o Herman Enciclopédia. Tu lembras do ano? O ano deve ter sido em 98. 98? 97, 98, sim. Estava eu precisamente no 5º ano e aí sim, eu estava a sofrer imenso no curso de Direito. Sofri imenso, eu achava aquilo uma seca brutal e tinha que acabar o curso porque os meus pais estavam já a começar a olhar para mim com um ar furioso. E eu começo a escrever para o Hermano José e a ganhar dinheiro, e depois para o Contra-Informação e tal. E há um dia que eu cheguei a casa e disse aos meus pais, eu nunca vou ser advogado. Eu vou ganhar a minha vida a escrever humor e piadas. Estás a ver, não é? E fui quase expulso de casa. Sabes que eu tive uma situação, não sei se alguma vez tinha partilhado contigo, partilhei com o Herman há um ano mais ou menos. Eu estive para me juntar à equipa em 99. A sério? Não teríamos sido colegas já nessa altura. Cara. Já viste? O mundo dá mesmo muitas voltas. E eu lembro-me de ter essa oportunidade, de falar ao telefone com o Nuno Artur Silva. A minha tia vivia e tem casa ainda em Lisboa. E foi-me dada a oportunidade de me juntar à equipa. Eu lembro-me que o primeiro nome que ele falou da equipa foi o teu.
E eu ainda não sabia, pá, ainda não conhecia bem na altura. Ele falou da equipa, do que precisava em concreto. E eu lembro-me de chegar ao jantar e dizer: pai, mãe, vou para Lisboa. E o meu pai, pá, como a refeição, disse: o que é que sabes da tua vida? Agora andaste a gozar com a tua irmã, comigo, com a tua mãe. Estamos a trabalhar muito para estar numa universidade privada a tirar um curso. Falta-te pouco para acabar e tu vais, tu é que sabes, mas fica o registro. E eu não fui. E eu não fui. E o Herman disse uma coisa muito gira que foi: estás a ver, e vieste parar a isto na mesma. Sim, aconteceu à mesma. E Só te desviou ali por alguns tempos, mas aconteceu à mesma. E pronto, aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Não foi fácil com os meus pais. Ainda hoje não é fácil, porque eles acham que eu teria dado um bom advogado. Eu acho que teria dado um péssimo advogado. Mas pronto, mas bati o pé e segui o meu percurso. E foi uma razão de conflito familiar, como é óbvio. No fundo, a diferença é uma opção muito cedo que tu tomas entre ter a profissão ou ser feliz. E tu optaste por ser feliz. E sendo feliz trabalhas melhor, e trabalhando melhor também vais escolher mais coisas, não é? Eu acho que naquele momento eu achei que poderia ser feliz, imensamente feliz, se seguisse pelo campo do humor. Eu não sabia o que é que me vinha a acontecer. Mas eu seria imensamente feliz. Eu acho que naquele momento, para nós, a possibilidade de escrever para o Hermano José era quase como tu, por exemplo, és muito fã dos Beatles, e de repente dizem-te, o Paul McCartney disse: olha, então escreve lá uma música para nós que nós vamos usar isso, não é? Vamos pô-la no disco. Sim. É loucura para qualquer compositor, não é? Pronto, claro, ficavas maluco, não é? E foi o que me aconteceu. E olha, não estou arrependido, como é óbvio, porque eu fiz exatamente a vida e quer dizer... E começaste da forma, ainda por cima começas da forma correta, que é começas pela vertente da escrita. Sim. Porque eu não comecei por essa área e é um sofrimento para mim até hoje, que é, eu começo pela via da interpretação, da entrega dos textos, e depois é um sofrimento muito maior passar pela escrita. E aquilo que eu vejo é que aqueles da comédia que vêm dessa vertente depois têm uma facilidade diferente e uma forma... Eu, por exemplo, estou a fazer agora a rádio, a CM Rádio, já fiz várias vezes a TSF, comercial, e todos os dias eu tenho que escrever uma crónica e interpretá-la. E, portanto, a escrita seria claramente a parte mais difícil se eu não tivesse o background passado, que tiveste, exatamente, o background que já tenho. E, portanto, escrever para mim acaba por ser relativamente fácil. Claro que sou muito preguiçoso, não é? Se eu me dedicasse a escrever muito, fazia outras coisas, mas às vezes a preguiça é lixada. Mas quando tem que ser, escrever todos os dias uma crónica sobre um tema é uma coisa que eu sei que tenho que fazer e faço. E é fazer mesmo, é para fazer, Sim. tem que ser. Tem que ser feito. O que é que te agrada mais? É o teatro? É a stand-up? Sentes-te bem a fazer tudo e preferes optar em que altura é que fazes cada uma das coisas? O que é que te dá mais gosto? Olha, eu adoro todos os ramos da comédia. Eu acho que até gostava de fazer cartoons e eu gosto de tudo o que é comédia, gosto de estar envolvido em tudo. Descobri que era ator por acaso, ou seja, quando os grandes atores de comédia me chamaram para o pé deles e dizem: tu tens que ser tu a fazer isto, tens que fazer com essa voz que estás a fazer. Porque eu levava os textos e dizia: o gajo chega e só tu é que fazes assim tão giro. Quando eu começo a ver grandes atores a dizerem: só tu é que podes fazer isso, e quando eles me chamam para o pé deles, eu percebo. Não sendo um ator de formação, costumo dizer que fiz a minha faculdade com o Joaquim Monchique, na bola, coisa. E fizeste bem, não é? Fizeste bem. E o mestrado com o Herman. Depois ainda vou trabalhar com o Herman, então aí o meu problema a trabalhar com o Herman é que eu estou sempre assim. Parece um miúdo na Disneyland a ver o Mickey. Eu estou sempre assim. Chega à altura, tipo, olha, tens que falar, tens a tudo assim. Mas é. Tal. Estamos à espera, não é? Eu estou sempre a olhar para ele com uma admiração e com uma vontade de absorver. E, portanto, a minha faculdade é feita, a minha formação como ator é feita com eles. Eu gosto de tudo, gosto de todas as coisas, mas
se quiseres, se eu tiver que dizer o que é o meu preferido, eu gosto muito da parte criativa, gosto muito de criar, mas a minha cena preferida é o palco, porque seja a fazer teatro, seja a fazer stand-up comedy, seja a fazer cebola mole, que ainda às vezes, agora por exemplo, vamos ao Nós Alive, a gente de vez em quando somos convidados para fazer assim, o ano passado estivemos no Rock in Rio, seja o que for, é o palco. Porque eu acho que quando tu estás num palco, e tu sabes disso, tu fazes milhares de espetáculos, e eu por acaso adoro o teu trabalho, tenho agora a oportunidade de dizer, acho muita graça, e tu sabes disso, o palco não engana. Não engana. Estás a ter feedback na hora. Estão ali a olhar para ti. E... Ou funciona ou não é? Ou funciona ou não. Tu não podes culpar as pessoas. Há dias que tu podes estar menos inspirado, há dias em que o público pode estar um bocadinho mais chateado, mas regra geral tem que funcionar. 98% das vezes tem que funcionar. E isso não engana. E se as pessoas se riem à tua frente, podem-te dizer o que quiserem. Mas eu fui ali e o público riu-se à gargalhada e não foi pouco. E portanto eu acho que aí é onde eu tenho o retorno imediato e é onde eu me sinto mais completo. Quando eu estou a dizer piadas num palco, seja no teatro, seja no stand-up, e as pessoas estão-me a rir à minha frente, eu estou absolutamente completo. Nós estivemos há muito pouco tempo os dois num espetáculo em Águeda e eu estava maravilhado a ver a forma como tu te ligas com o público, porque isso é muito interessante, é muito genuíno. Uma das coisas que eu acho que é muito giro em ti, é que não estás cá com merdas, estás bem, estás com... As pessoas sentem essa tua genuinidade, compram isso e gostam muito do nonsense que tu trazes à comédia, aparentemente naif, mas muito bem colocada, muito bem feita, e eu estava lá do lado do palco e estava maravilhado a dizer... Sabes às vezes aquela coisa boa que dá, filho da mãe, pá, tal e qual, sacou esta cena, tal e qual. Porquê que não Exatamente, tal e mas qual. depois fica ali tão bem, estás a ver? E eu acho isso incrível. O que é que o mar te traz? Tu és um gajo muito de mar, eu vejo-te aí sempre... Opa, o mar é muito importante na minha vida, eu passo grande parte dos meus tempos livres na praia, eu com os meus filhos. Foi sempre uma coisa que eu fiz. Acho que me dá muita tranquilidade de cabeça, ajuda-me a ultrapassar os problemas, dá-me saúde, aumenta a minha vitamina D, retira-me as sombras negras da cabeça. Eu vou à praia o ano inteiro. E eu há pouco tempo... És tu e o Marcelo, não é? Portanto, é ver quem é que vai mais vezes à praia, sim. Portanto, não é? O Marcelo também é... Ele faz menos surf do que tu, mas... Eu, na verdade, faço surf, mas o que eu gosto é do mar. Faço surf, assim como gosto de nadar em mar aberto, assim como gosto de mergulho. Eu quero estar dentro de água. Portanto, o surf é mais uma das hipóteses de eu estar dentro de água, é mais uma das desculpas para eu ir lá para dentro. Gosto muito, é uma coisa que não consigo explicar também, lá está, é uma coisa que não consigo explicar e passei muito essa paixão aos meus filhos e eles também vivem, por exemplo, a Leonor passa a vida a surfar também, com um grupo lá dela, todos os dias ela vai para o mar também. A mais pequenina também adora, apesar de ser mais pequenino, o meu filho está na Ericeira, Sushi Man na Ericeira, passa os dias também. Teu filho que idade tem já? O meu filho tem 24, o mais velho. Portanto, é do meu primeiro casamento. E, entretanto... Lembro-me dele pequenino, mas depois, exatamente. Pois, já está. Lembro-me dele pequenino. Os anos passam, meu amigo. É a vida assim, não é? Quer dizer... Ele seguiu a vertente de culinária, de cozinha. Sempre, ele queria ser jornalista desportivo ou cozinha oriental. E eu disse-lhe que as notas que tu tens a português e a inglês... O melhor é cozinha oriental. O melhor é ir para... E ele foi, e é extremamente feliz no que faz. É inacreditável. Sabes que um pai às vezes tem ali medo. Será que eles vão... Eu começo a perceber isso. Pois, exatamente. Tu estás na fase disso. Tens medo, será que ele se vai dar bem a fazer isto? Será que ele realmente... E ele acertou em cheio. Ele adora aquilo. Tem uma dedicação incrível. E pronto, e a cena do mar é essa. Portanto, eu tenho que viver muito pertinho do mar.
Eu vou, por exemplo, eu vou para dentro, para o Alentejo, ou para o Norte, para dentro. Eu começo logo a perguntar onde é que há uma barragem, um rio, Sim. uma lagoa. Ou seja, não é mar, mas tem que Mas ser. tem água, não é? Onde é que há aqui uma barragem para dar um mergulho? Porque 2 ou 3 dias no interior, sem saber onde é que há água, eu começo a ficar logo a estressar. O que tu dizes é muito interessante. Eu acho que andei uns anos zangado com o mar. E não me perguntes porquê, porque eu não te consigo explicar, mas o ano passado senti que fiz as pazes com o mar. E eu vou uma semana de férias para o Algarve e passo 80% do tempo que estive na praia dentro da água. Eu não te sei explicar, aqui um fenómeno qualquer, e eu dizia à minha mulher, epá, eu fiz as pazes com o mar. E senti mesmo essa coisa e, portanto, finalmente volto a sentir uma alegria na água e no mar e no contacto e nesta libertação que eu durante quase 2 décadas deixei de ter, e eu não sei porquê, mas fez-me muito melhor este reaproximar do que... Eu acho que sim, eu acho que faz muito bem às pessoas, faz muito bem à cabeça das pessoas. Eu não sei se é o mar, se é a água, eu acho que é um elemento tão vital na vida de... Porque tu nasces dentro de água, quando és um embriãozinho, tu estás mergulhado num líquido. Sim. Eu acho que essa coisa essa coisa biológica, quase ancestral, nos leva muitas vezes a procurar o mar, porque senão a gente não tinha necessidade de ir para dentro da água, nem de dar mergulhos, nem de ir para uma piscina, de ir para um lago, não havia essa necessidade. E tu, tu disseste uma coisa interessante, que é da mesma maneira que és muito sociável e és muito dado às pessoas que se juntam a ti ou que se aproximam de ti, também precisas dos teus momentos de limpeza. E como é que isso se faz numa casa onde tens... Não é fácil. Não é fácil. 3 mulheres agora, eu vivo com literalmente. Muito complicado. Viver com 3 mulheres é a mesma coisa que viver no musical do La Féria. Há sempre gritos, cantos, festa, choro, tudo. É um musical. Há um dia calmo. Mas elas depois vão à vida delas. Ou seja, tu aproveitas os momentos em que elas decidem ter as suas próprias vidas para ter o teu momento eu aí piro-me e vou-me procurar um cantinho onde provavelmente só uma gaivota poderá passar por ali. Distraída, uma gaivota distraída. É a mais nova ou é a do meio, que às vezes nas reações que tens tu dizes assim: filha da mãe, é igualzinha a mim. Essa cantiga, minha querida, já a conheço de cor. Eu acho que elas têm as duas um bocadinho da mãe. Elas têm as duas. Eu acho que a pequenina tem mais um certo mal-feitio da mãe. Mas a do meio, a Leonor, também tem coisas... eu não sei. Eu acho que elas as duas têm um bocado da mãe. Há um lado tipo, uma coisa típica feminina, que é precisar de verbalizar coisas que para nós não existem, ou existem, mas não precisamos nunca de pensar nelas. E as mulheres gostam de falar dessas coisas e perder muito tempo a falar dessas coisas. Isto não é pejorativo. Eu acho que nós somos mais básicos. É a constatação, nós somos muito mais básicos, muito mais literais. Sim, o homem não tem... Se ela não disser que é... Ai, tu podias, nunca fazes nada, não sei o quê, quando na verdade o que quer é que eu vá buscar um copo de água, basta dizer vai buscar um copo de água e nós vamos buscar um copo de água e está feito. Nós não temos a profundidade de pensamento das mulheres, somos básicos, somos diretos e às vezes gostamos de estar sentados no sofá a pensar em absolutamente nada. Isso não faz sentido para uma mulher. A capacidade de pensar em nada. Nada. E que às vezes vai fazer confusão, como é que é possível? Ali naquele momento. É o pensar em nada. Isso é muito giro. Tu tens projetos que tu dizes assim, epá, eu não fiz isto ainda não se proporcionou, mas esta era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer. Sim, eu tenho várias coisas desse género, artísticas, mas não só, de vida, de pessoais. Um dos sonhos da minha vida era fazer um Paris-Dakar, por exemplo. Se eu tivesse mais dinheiro,
Tu perguntavas-me assim, compravas um não sei o quê, fazias não sei o quê. Não, faziam um Paris-Dakar. Arranjavam uma equipa, pode-se fazer se tiveres dinheiro. O Mário Ferreira, daqui da Douro Azul, que quando fizemos o programa, ele falou da experiência que teve no Dakar. Ele fez o Dakar, pois. Eu era uma das coisas que eu mais gostava, até mais do que ir ao espaço. Acho aquilo um desafio incrível, humano, mas também uma experiência da máquina e do homem com a natureza incrível. E gostava também de atravessar todo o continente americano. Era esta moto que levava ao Dakar. Era esta que levavas? Porque ia mais rápido. É um podcast incrível porque ele está a pensar e nós já estamos a meter o efeito especial. Estavas de fazer tipo Route 66, não, continente Gostava de fazer Canadá. Do Canadá ou até do Alasca, se quiseres, à Patagónia, só com uma mochila, claro. Iria também bem pensado, bem organizado, bem feito. Mas... Eu gostava muito de fazer essa viagem um dia. Acho que poderá ser... A comprar rins e costelas e coluna nova e não sei o quê, para ir trocando a cada país que passasse, não é? Mas é uma coisa que eu terei que fazer terei que fazer nos próximos 8 anos, porque eu acho que depois dos 60 e tais, dos 60, talvez já sei, não sei, depende da forma física que eu estiver, mas aí já começa a ser mais complicado. Agora sinto-me bastante capaz de fazer isso, até porque já fui a Fátima, faço caminhadas a toda a hora, apesar do excesso de peso, estou sempre bem em movimento. Então eu acho que são 2 belíssimos desafios, o do Dakar com outro grau de envolvimento e de capacidade financeira para se tornar, mas são 2 belíssimos exemplos de coisas incríveis. Tu estás com o Teatro Cogel agora, pá, de comédia, não é? Sim, é o pacote. Uma ligação improvável, não é? Um bocadinho. É. Olha, ou pelo menos não é comum relativamente a uma série de projetos que desenvolveste. Eu acho incrível, eu gosto muito dos dois e, portanto, acho que o que vem daí é sempre bom. Mas é improvável. É improvável. Aconteceu, lá está, por acaso, como muitas das coisas aconteceu por acaso. Sempre tivemos uma relação muito porreira, os dois. Divertíamos imenso quando estávamos juntos, estivemos em vários festivais e não sei o que juntos, e espetáculos, divertimos sempre imenso. Mas a ligação acontece porque eu faço um programa para a RTP, que é o Bairro do Humor, que vai ter a 2ª temporada neste verão, o que é que acontece? Há ali um buraco no elenco. E eu começo a pensar, eu preciso de uma pessoa que faça certo tipo de personagens. E a pessoa que me ocorreu foi o Gel. Há ali um personagem que ele faz, um pintas, um trash, um arrumador, que eu acho... Um mix entre o dealer, o arrumador e o gajo faz ali uns personagens... Um mafiosozinho, Tuga, não é? E eu achei que o gajo podia ser a pessoa certa. E foi na batata, o gajo chega e faz exatamente o que eu estava à espera, cumpre na perfeição. E há uma altura em que nós... Na representação, eu faço um condutor de Uber e ele faz um cliente que vem a fugir, querem-lhe fazer a folha e ele entra no Uber para... e a química que surge da representação, eu no fim digo, olha, estes 2 gajos davam uma peça de teatro. Davam uma peça de teatro, os 2. E ele vinha realmente com uma coisa na mão, uma espécie de uma caixa, um pacote. Isto davam uma peça de teatro. Nós moramos relativamente perto, eu moro em São Pedro de Estoril, ele mora na Parede, que é colado, e começámos a tomar uns cafés, a falar, começou a surgir o texto, naturalmente, e depois marcámos 4 datas para fazer a experiência. Ensaiámos e marcámos 4 datas no Auditório Carlos Paredes, em Benfica. A partir daí o resto é história, chegou sempre esgotado, tivemos que marcar várias datas extras, já estamos a ir para a estrada. Olha, eu tenho uma curiosidade que tu vais... Eu estava, e tu falaste de Solamol, eu estava a ouvir rádio quando aconteceu aquela cena da comercial de vocês estarem lá em baixo. Aquilo estava preparado no me lixe. O momento... estava preparado, claro, foi falado antes. Mas foi muito bem feito. Pois, porque o Nuno Marco era nosso colega lá. Foi muito bem feito, porque na altura em que toda a gente estava aqui, vocês aparecem como
pá, tipo, os arrumadores que estão ali, eles acharam piada àquilo e fazem comunicação. E aquilo foi muito bem. Foi engraçado, foi ali um epifenómeno. A gente andou, fizemos imensos espetáculos. Nós deixámos de fazer espetáculos porque já não aguentávamos mais. Portanto, estás a ver ou seja, nós ali ao fim de um ano de andar na estrada com aquilo. Uma loucura. Sim, foi uma loucura na altura. E nós olhámos um para o outro e dizemos, temos que parar. Que a gente vai parar quando? E parámos. Uma loucura, o fenómeno, opá, tão giro, meu. O projeto era tão giro, tão bem conseguido, a cena funcionava muito bem, e eu achei um piadão àquilo. Tu como pessoa preocupada com estas questões e gostas de mar e de água e de praia e dessa coisa toda, preocupam-te estas questões da sustentabilidade? Sim, ou és alguém que hoje, opá, vais vivendo, vais estando, vais fazendo o teu papel, mas não é algo que te... Não, preocupa. Eu não sou por feitio, por uma forma de estar na vida, não sou um ativista, percebes? Não há... Não és fundamentalista? Não, acredito em montes de coisas e faço o que posso para ajudar. Mas não sou aquela pessoa que acha, não, isto tem que ser assim e acabou-se. Não, até porque a maior parte dessas pessoas depois acabam por se enganar aqui ou ali. Portanto, mas preocupo-me muito com a sustentabilidade e preocupo-me muito deixar um planeta relativamente decente dentro daquilo que eu posso fazer, porque eu não... A única coisa que controlas é aquilo que tu fazes. É aquilo que eu faço, porque eu não tenho assim nenhum poder. Às vezes eu vejo as pessoas a porem posts no Instagram para e tal, e não sei o que, eu penso assim, depois deste post acabou a guerra, acabou, o mar passou a estar limpo, este gajo é que fez a mudança. Quer dizer, a gente pode realmente dizer uma coisa ou outra, mas nós não temos assim tanto poder para fazer. O poder que nós temos começa connosco. E tu estares a fazer, eu faço e acontece, mas depois se calhar em casa não fazes nada daquilo, é só uma hipocrisia, é só uma treta. Eu começo a fazer em casa e começo a explicar com plástico, evitem os plásticos. Portanto, por exemplo, a minha mulher compra sempre garrafas de água de plástico e eu bebo água da torneira. E isso é uma coisa que eu faço como exemplo para ela. Eu sei que a qualidade da água que eu bebo da torneira é boa, eu leio, eu digo, está tratada, confias. Bebam esta água. É igual a essa, mas não tem microplástico e mais, não estão a ajudar a que esse plástico ande aí perdido. Pode ser reaproveitado, mas pode também só poluir. Claro. E portanto bebam. E eu acho que já estou a conseguir isso. Ela de vez em quando já bebe a água da torneira e os pequeninos também já bebem. 10% de pouco é melhor que 100% de nada, não é? Pronto, e é aí que eu começo. É a falar. E falo muitas vezes, sem ser chato, sem ser aquele gajo, aquele indivíduo, tá, não, mas eu digo, vai estar a beber água da torneira. É boa, é ótimo. E de repente começa a entrar. E as minhas filhas já vão à torneira, tiram um copo de água e bebem. E a minha mulher, eu tenho água engarrafada. E eu, deixa estar, está tudo bem. Quem é que gostavas que um dia escrevesse um livro sobre ti? Porque tu és muito polivalente, criaste personagens e projetos também muito marcantes. Não és um ator qualquer, nem um comediante qualquer do nosso país. Tu tens uma identidade muito própria e marcaste posição. Tens personagens, eu diria que a nível de personagens icónicos e de ser tão parecido, ter bonecos tão... Depois do Herman não haverá muitos como tu. Na comédia é a minha opinião e sinto-a profundamente. Quem é que tu gostavas que um dia escrevesse um livro sobre ti? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Tem que ter uma. Eu tenho que ter uma. No guião todo tem que ter uma. Não, é uma grande pergunta. Sabes porquê? Porque faz todo o sentido. É uma pergunta muito inteligente e nunca me foi feita. Percebes? Pumba. Olha, fica aqui. Podes pôr isto no Twitter. E nunca me foi feita. Nunca me foi feita. O que abona muito da originalidade da pergunta. Olha, o que é que eu gostava que me escrevesse um livro sobre mim? É porque eu acho que, ou seja, teria que ser alguém muito próximo de mim e em quem eu confiasse e que depois não nos levasse a zangar-nos. Talvez o Filipe Almeida Fonseca.
O Filipe Almeida Fonseca talvez seja a pessoa que mais próximo esteve de mim nos últimos anos, nos últimos 25 anos, vá. E não só te conhece, como te compreende e vai arranjar um ângulo que ele sabe, eu creio que sim, que tendo a assinatura dele, a identidade dele e o cunho dele, é muito próximo àquilo que te sentes. Eu acho que sim. Filipe Almeida Fonseca talvez fosse a pessoa mais indicada para escrever, até porque ele é um homem do Renascimento, ele faz tudo bem, não é? E o que acontece é que ele é um belíssimo escritor. Pois é. E portanto eu iria ter não só uma pessoa que me conhece muito bem, como uma pessoa que iria escrever muito bem acerca de mim. Isto até é egoísta, não é? Isto até é egoísta da minha parte, ou seja, juntava o útil ao agradável. Portanto, eu creio que seria a pessoa indicada. Não desfazendo em pessoas que são especializadas em fazer investigação e entrevistas. Mas eu creio que ele faria um trabalho incrível. Vai ser um livro que eu vou gostar muito de ler e, portanto, já está aqui o mote para começar a tratar disso com ele. Sem dúvida. Antes de fazeres a viagem ou imediatamente a seguir a ires ao Dakar, que é para teres mais essa para contar lá, estás a ver? Exatamente. Estás a ver? E, portanto, as 1001 facetas aqui de Madeira. Meu querido, eu agradeço-te imenso a tua disponibilidade, estares comigo, já sabes que é um gosto imenso, vamos nos acompanhando e vocês já sabem, é continuarem a ativar os sininhos desta vida, essas coisas que as redes pedem e eu continuo a não perceber muito bem, mas para mim está tudo desde que continuem a seguir este maravilhoso Bitaites de Ouro. Um abraço e até à próxima. Do caraças, meu Deus. Obrigado.